Aleluia. Como eu vou vencer tudo isso? Sabe como você vai vencer? Em paz. Porque é em paz que se faz a guerra. É na paz do nosso Deus que faz a guerra. Sabe por quê, amados? A paz, ela implica em algo chamado confiança. Se nós não confiarmos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Amém? Então, boa noite. Deus abençoe. O culto nesta noite seja abençoado. Em nome de Jesus, o pastor Alexandre vai trazer a palavra. Sejam todos bem-vindos, irmão Alfredo, que privilégio, irmã Felizarda. Deus abençoe. Shalom, shalom, os outros todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês também. Glória a Deus, boa noite, shalom. Graças a Deus, estamos na presença do Senhor para mais um culto. Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Feche teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, cremos na tua misericórdia, cremos na tua graça, cremos no teu amor, ó Pai, sobre as nossas vidas. E estamos aqui, ó Pai, porque precisamos de ti. Carecemos, ó Pai amado, da tua manifestação, do teu amor, da tua graça, da tua glória. E estamos aqui na tua presença, Pai, para te engrandecer, para reconhecer que não somos absolutamente nada. E se o Senhor não operar a nosso favor, não chegaremos a lugar nenhum. Mas temos uma expectativa muito grande no sangue de Jesus Cristo. Temos uma expectativa muito grande na cruz do Calvário, porque temos certeza absoluta que essa cruz, ó Pai, resolveu todos os nossos problemas, foram vencidas todos os nossos entraves, e nós temos que tomar posse disso nesta noite. Nós queremos entrar, ó Pai amado, mais um pouco diante de Ti, e extrairmos, ó Pai amado, aquilo que nós necessitamos para avançarmos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmão, na sexta-feira nós gravamos uma palavra na paternidade a respeito de dominar, né? Nem todos assistiram, não sei quem assistiu depois, mas dentro dessa linha de raciocínio, cada vez mais Deus tem se aprofundado em nos revelar e nos trazer que a responsabilidade é nossa. O que Jesus veio trazer de volta para nós é a condição de exercermos esse domínio e esse governo. Adão perdeu isso. E se nós não tivéssemos Jesus Cristo para nos devolver isso, nós ficaríamos sem condição de governar absolutamente nada. Já estaríamos totalmente entregues ao fracasso. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que veio para nos devolver essa condição. Então, o que Deus está falando para mim e para você, é assim, a tua parte é dominar, é governar, porque eu te devolvi essa condição. E primeiro você tem que se conquistar por dentro, primeiro você tem que colocar a tua vida em ordem por dentro, acerta você, porque senão você não governa. E nós ficamos tentando governar por fora. Nos matamos muitas vezes para exercer domínio e governo por fora, por dentro estamos totalmente desajustados, e não vai dar certo isso. Temos insistido nisso, não se vence nada espiritual com armas naturais, não adianta. Por mais que você insista, por mais que você queira, não, mas eu tenho recurso, eu falo bem, eu sou formado nisso, eu tenho dinheiro, eu conheço, eu já tenho idade, eu tenho experiência. Infelizmente, isso vai agregar muito dentro daquilo que você for conquistado por dentro e se manifestar espiritualmente. Mas só baseado nesses recursos naturais, nós não vamos fazer nada. Não vai acontecer nada. Você pode ter a experiência que for, você pode falar muito bem, você pode pregar muito bem, você pode ter um monte de revelação, você pode ter um monte de entendimento, você pode estar na igreja há 30, 40, 50 anos, pode ter nascido dentro da igreja, pode ser pastor, pode ser anjo, pode ser o que você quiser. Mas se você não tiver conquistado por dentro, não vai acontecer nada. Não se iluda. Entenda que nós vamos ter que nos entregar àquilo que Deus quer fazer na nossa vida para quebrarmos isso de uma vez por todas. E quanto mais nós removermos a natureza de Adão de dentro de nós e colocarmos a natureza de Jesus Cristo, mais condições de domínio e governo nós teremos. E as coisas começam a fluir nessa atmosfera que a pastora Fátima falou, paz na guerra. Porque nós estamos cercados de muitas coisas. Mas por que a gente vê muitas vezes uma pessoa fluindo tão tranquilamente num ambiente de tanta guerra? Mas você olha e fala, será que ele está inerte? Será que ele não sente? Será que ele não percebe os adversários? Ele percebe, ele sente, ele conhece, mas ele tem paz, porque ele está governando de dentro para fora. Ele está colocando Jesus para funcionar. Então, para ele, a guerra se tornou algo tranquilo, natural. Para Adão, colocar o nome dos bichos, governar tudo aquilo que Deus pôs na mão dele era natural. Por quê? Por dentro ele tinha a natureza de Deus e ele olhava
para o elefante, não foi para assim, o que eu vou fazer agora? Elefante. Só isso. Não foi uma guerra, porque a natureza de Deus estava dentro dele e ele começou a fluir. E ele olhava e o próprio Deus, então, liberando ele para fazer aquilo, ele estava governando. Mas imagina o choque que ele levou quando isso cai por terra, quando ele se viu nu, quando ele ficou com medo, porque ele perdeu o domínio, ele perdeu o governo. Por dentro, ele já não tinha mais aquela essência, aquela presença, aquela manifestação. As coisas pararam para ele de ser o sobrenatural, para ele parou de ser natural, passou a ser sobrenatural e por dentro ele se tornara agora um pouco natural. Ele tinha a presença de Deus, mas também tinha a presença de Satanás. Ele tinha agora a glória manifesta a favor da vida dele, mas ele também tinha as iniquidades já sendo implantadas dentro dele. E por isso que virou essa bagunça. E por isso que as nossas vidas muitas vezes estão muito travadas, muito paralisadas em certos ambientes, porque estamos fluindo mais na natureza do adversário do que na de Deus. Olha a tua vida para você ver. Quanto mais você está se limpando, quanto mais você está se aproximando de Deus, quanto mais você pega da essência de Cristo, mais governo você tem, mais domínio você tem, mais você rompe, mais você muda a atmosfera, mais você entra em lugares que você não entrava, sai de lugares que você não saía, porque você está manifestando o próprio Cristo. E Cristo fez isso, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, hoje, o Cristo manifesto dentro de mim e dentro de você, ele desfaz as obras do diabo. Agora, quando a gente não tem Cristo manifesto dentro de nós, nós não conseguimos desfazer as obras do diabo e ficamos presos. Mas eu sou crente. Tudo bem. Acredite em você. Eu já aceitei Jesus como meu Salvador. Beleza. Eu vou para o céu. Também acredito em você. Mas por que não está mudando a atmosfera? Porque por dentro você não tem uma condição de domínio e de governo para reinar sobre isso que Satanás está se opondo a você. Porque você está muito natural para uma guerra totalmente sobrenatural e espiritual. E é por isso que está parado. E é por isso que nessa área não vai, não rompe. Porque insistimos em ficar do jeito que nós estamos e queremos mudança. E temos, às vezes, visto pessoas parando, reclamando, murmurando, desistindo, porque elas insistem e falam, mas eu já fiz tudo o quê? O que você fez? Seja verdadeiro com você, sonda o teu coração, e eu sondo o meu. O que você fez desse tudo que nós falamos? Irmãos, dentro da guerra que nós estamos, nós não fazemos absolutamente nada. O pouco que nós oramos, o pouco que nós lemos de Bíblia, o pouco que nós nos expomos à palavra de Deus, é muito pouco diante da guerra que nós enfrentamos. E Deus é muito misericordioso para nos manter vivos, para nos manter aqui no lugar que nós estamos, porque, na verdade, nós precisaríamos nos entregar muito mais. Porque a nossa guerra é muito maior do que nós pensamos, mas tem uma misericórdia e uma bondade de Deus constante, sustentando as nossas vidas, trabalhando naquela porcentagem do mínimo que nós podemos dar, e Ele ainda assim nos abençoa e nos dá avanço. Amém? Abra a tua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, eu vou ler em duas versões. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher, até aqui. Agora, na linguagem de hoje, empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Quando as nuvens ficam cheias, a chuva cai. Uma árvore pode cair em qualquer direção, mas no lugar em que cair, aí ficará. Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Amém? Essa palavra está falando aqui, ó, aplique o seu dinheiro em vários lugares, porque você não sabe aonde vai ter a crise. Mas eu não quero falar agora de dinheiro, eu não quero falar de oferta, no sentido de oferta,
mas eu quero falar um pouco de negócio, de dinheiro mesmo, de empresários, daquilo que você pode fazer na tua vida como empresário. E depois eu quero falar um pouco a respeito de como nós vamos aplicar essa palavra na nossa vida espiritual para que nós tenhamos recursos. O reino de Deus tem muito recurso. E Salomão está falando aqui, ó, lança o teu pão sobre as águas, aplica o teu dinheiro em vários lugares, porque você não sabe o que você vai precisar. De repente, você precisa de uma manifestação de mestre. De repente, você precisa de uma manifestação de apóstolo. De repente, você precisa de uma manifestação de pastor. De repente, e você precisa ter isso. O corpo precisa funcionar. Nós precisamos entender que esse lança o teu pão sobre as águas e aplica o teu dinheiro em várias coisas, está falando de nós estarmos posicionados contra qualquer surpresa. O rei está falando, olha, você não sabe o que vai acontecer, mas que para que você não seja pego de surpresa, para que você não seja realmente, esteja despreparado no dia que a guerra bater na tua porta, se prepara. Tenha várias fontes de renda, tenha várias fontes de lucro, porque você não vai ficar apertado quando o dia mal chegar, porque ele vai chegar. Então, dentro do ramo, dentro da parte empresarial, para a gente entender um pouco, o que acontecia no meu ramo, por exemplo. No meu segmento, é complicadíssimo você pagar o imposto e ter todo o custo operacional, porque a minha margem ela é apertada. Açougue, casa de carnes, ele tem uma margem de 25%, 30%, 35% e você não consegue mais nada do que isso. Senão você fica totalmente fora da concorrência. Aí você vai conseguir uma margem maior no molinho, lá, numa farofa, num carvão, coisas que não agregam valor. Mas o que vende mesmo, que é a carne bovina, a margem é baixa. Então, se eu fosse ficar no ramo, o que eu tinha que fazer? Eu ia praticamente tirar a carne bovina do açougue. Fala, pastor, aí você ia fechar o açougue. Não, eu ia montar um negócio focado num nicho onde eu pudesse aplicar uma margem maior. Porque vender colchão mole, alcatra, colchão duro, patinho e músculo, entre aspas, qualquer um vende. E isso você não consegue agregar valor, você não consegue colocar margem, porque todo mundo está fazendo. Agora, se eu tiver uns cortes diferentes, se eu tiver uns temperos diferentes, se eu tiver umas linguiças diferentes, se eu tiver uns hambúrgueres artesanais, eu consigo colocar uma margem de lucro. E para que eu quero essa margem? Para ganhar dinheiro? Também. Mas para que eu possa pagar esse imposto. Porque a alíquota, ela é estática e a margem é flexível. Então, se eu quero pagar o imposto e dentro da margem de 30% eu não consigo pagar uma alíquota de 7,3%, eu preciso me movimentar para aumentar a minha margem. Porque a alíquota vai continuar no 7,3%, que era que eu pagava até quando eu trabalhei, não sei quanto está hoje. Mas a margem, se eu sair da carne bovina e entrar nos temperados, nos gourmets da vida, nos cortes especiais para churrasco, que eu não estou enganando ninguém, mas eu estou manuseando uma carne, apresentando um produto que enche os olhos. E de 30% eu consigo vender por 40%. Eu aumento a minha margem em 33% e eu consigo pagar o meu imposto, que ele é estático, 7,3%. Aquilo não muda. Cada 100 mil reais que eu vendo, eu pago 7.300 reais de imposto. Só que a cada 100 mil reais que eu vendo com uma margem maior, eu ganho mais dinheiro e eu pago esse imposto muito mais tranquilo. Porque senão eu vou trabalhar para o dono do prédio, para os funcionários, para a energia, para a água, para a internet, para o imposto, para o governo, eu vou trabalhar de graça, que é o que eu estava fazendo no final da minha vida, porque eu não conseguia colocar uma margem aonde eu conseguisse pagar todo esse custo operacional. Então, se eu tenho um custo operacional estático, ele oscila pouco, e se eu tenho uma alíquota de imposto também estática, eu tenho que aumentar a margem. E trazendo isso para a nossa vida espiritual, você tem um custo operacional de sobrevivência espiritual que você já percebeu como isso funciona. E dentro disso também, você também tem uma alíquota, que é mais ou menos aquilo, porque a gente tem um termostato espiritual que Deus vai requerendo as coisas, então dá para você se movimentar. E o que você tem que fazer, então, para você viver tranquilo? Aumentar a tua margem de lucro. Você tem que aplicar os seus recursos em várias frentes, porque você não sabe de onde virá a crise. E se você tem aplicação espiritual em adoração,
em louvor, em santidade, em leitura da palavra, em ofertas, em busca, em atender os irmãos, em pregar a palavra, em ganhar almas, você abre o leque de opção, você não fica represado. E quando a crise bate na tua porta, você tem recurso para suprir. Deus está querendo nos levar para um lugar de entendimento onde você abra a tua mente e faça uma leitura do que está acontecendo. Por quê? Porque nós estamos sofrendo muito, muitas vezes, estamos muito represados. E quando chega a surpresa, nós não temos recurso, aí entramos no negativo. Aí vamos lá emprestar do banco, vamos lá pegar o tal do capital de giro, entramos no cheque especial. No pior caso, quando as pessoas já estão no fim da linha, ela vai no agiota, que aí ela já está semi-morta, ela só vai acabar de se matar. E ela entra, então, nesse mundo. E ela, para sair desse ambiente, quando ele chega numa agiotagem, para ele conseguir se desvencilhar disso, é muito difícil. Porque ele já está com o nome sujo, ele já está com o cartão de crédito estourado, ele já está com o cheque especial estourado, ele não tem mais aonde pegar nada, ele quer sobreviver, ele precisa de um fôlego. Então ele vai no agiota. Aí ele sai de um juro de 2%, 3%, de 10%, 12% no cheque especial, para pagar 30%, 40% para a agiota. A pergunta é, se a pessoa não estava conseguindo pagar 2%, 3% no capital de giro, se ela não estava conseguindo pagar 10%, 12%, 15% no cheque especial, como que ela vai pagar 30%, 40% no agiota? Ela não vai pagar. Ela vai perder o resto que ela tem. E a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes nós então, estamos agonizando e nós queremos recorrer a alguns recursos que não são lícitos. E isso não vai te salvar, isso vai acabar de te matar. Você tem que recorrer aonde realmente existe recurso. E esse recurso, ele é espiritual. Você está agonizando muitas vezes porque está te faltando recurso, porque as frentes de combate abriram e você ficou represado num lugar só, achando que só aquilo estava bom. Ah, eu já oro 5 minutos todo dia. Nunca esqueço, pastor, te prometo, toda noite, quando eu deito, eu falo, boa noite, Jesus, muito obrigado por tudo. E quando eu acordo também, eu falo, bom dia, Jesus, me ajuda. Isso eu te prometo que eu faço toda, às vezes eu esqueço, mas é raro. Dos 365 dias do ano, uns 340 eu faço. Boa noite, Jesus, muito obrigado por tudo. Bom dia, Jesus, me ajuda. Vira um robozinho repetindo as mesmas coisas. Isso é ruim? Até certo ponto, sim, porque você fica achando que está produzindo alguma coisa e você já entrou num automático tão grande que não está acontecendo mais nada. Você já não acessa o mundo espiritual, você já não está mais lançando o seu pão sobre as águas, você já não está mais mexendo com o mundo espiritual, você não está aplicando o teu recurso em várias frentes, em vários negócios, porque o rei está falando, você não sabe de onde vai vir a crise. Pode ser no casamento, pode ser na vida financeira, pode ser no ministério, pode ser na saúde, você não sabe. Então você precisa estar preparado para isso. E nós não sabemos o que vai acontecer. O pastor Diego Menin é o pastor mais realista que eu já ouvi na minha vida. E é muito importante o trabalho que ele faz. Porque ele fala assim, ó, você não sabe se o teu marido vai te trair amanhã. Você tem recurso para aguentar isso? Você não sabe se a tua esposa vai te trair amanhã. Você tem recurso espiritual para aguentar isso? Você não sabe se o teu filho vai morrer amanhã, ou se você vai amanhecer com câncer amanhã. Você tem recurso para administrar isso? Choca um pouco a pregação dele, mas é verdade, porque nós não sabemos. E Salomão está falando, você não sabe o que vai acontecer na tua vida. Tenha recurso. Porque se quando o mal bater à tua porta, você tem que saber oferecer auxílio. Você tem que saber aonde você vai ser assistido para poder dar uma resposta àquilo que está acontecendo. E nós ficamos naquela batidinha. Eu levanto tal hora, eu durmo tal hora, eu faço tal oração, eu leio tal palavra, eu funciono assim. Pastor, mas faz 30 anos que eu faço desse jeito. Mas será que não está na hora de mudar? Faz 40 anos que eu faço desse jeito. Será que não está na hora de mudar? Será que Deus não está te chamando justamente para você fazer outra coisa? Será que Deus não está falando para você, abre a tua mente, aplica os teus recursos em outros negócios, comece a conversar diferente comigo, seja mais sábio, faça uma leitura daquilo que está nas tuas mãos e aplique o teu conhecimento, a tua oração, a tua leitura da palavra em outras coisas para você ficar mais tranquilo, porque a hora que a crise bater na tua porta, você tem como bancar. Vê se o Egito sofreu
a hora que a crise chegou, não sofreu. Ele prosperou em momento de crise, porque estava debaixo de uma palavra. José tivera a revelação daquele sonho, 7 anos de escassez, de fartura, 7 anos de escassez, 7 anos de escassez, 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez. E quando chega a escassez, o que aconteceu? Ele aplicou em várias frentes os 7 anos de fartura. E quando chegou a escassez, ele tinha lançado o seu pão sobre as águas. E ele foi só colhendo. Ele foi só administrando as várias frentes que ele aplicou. Ele fez exatamente o que Salomão falou. Aplica esse recurso. Agora é a hora da abundância. Se for sentar com cada vida que está aqui, ó, só tem o Emanuel de criança aqui e o bonitão ali. O resto aqui, praticamente todos nós teremos histórias para contar de um tempo de abundância, de um tempo de fartura, onde era aquela hora que era para você ter feito alguma coisa com aquele recurso financeiro, espiritual, sentimental, em alguma área da tua vida teve os 7 anos de fartura, teve o tempo de fartura, mas nós achamos que ia ficar sempre assim, nós achamos que ia ser sempre desse jeito, porque a fartura ela não te preocupa, a fartura ela não chama atenção. Você fala, não, vai ser sempre assim. Eu vou ganhar sempre muito dinheiro. Eu vou ter sempre muita saúde. Eu vou estar sempre numa igreja, minha igreja vai estar sempre voando. E de repente o teu pai espiritual entra em adultério. De uma hora para outra, ele decide parar com tudo. Ele inventa um monte de mentira. E ele arrebenta com você. E aí o que você faz? Você se arrebenta junto, porque eu não tinha recurso para me manter em pé. Eu preciso tomar conta da minha vida, porque eu não sei o que pode acontecer com o apóstolo Éder. Que o Senhor o guarde, estou orando por ele, oramos por ele, mas você não sabe o que pode acontecer comigo. Você não pode estar firmado em mim, porque se eu cair, você tem que continuar a sua vida. Quando meu pai caiu da outra vez, eu não consegui continuar a minha vida. É culpa só dele? Não. Mas fez muita diferença na minha vida, perdeu meu pai vivo. Foi uma das maiores dores da minha vida, porque o meu pai, literalmente, o Nelson Monteiro, quando ele morreu, eu vi ele no caixão morto. Acabou, enterrou. Mas o meu pai espiritual está vivo até hoje, mas vai estar morto. E eu queria ele vivo. Estou muito bem com o apóstolo Éder hoje, estou, graças a Deus. Esses dias eu fiquei muito feliz, porque eu peguei assim o celular, porque no começo não foi fácil. Porque era uma cultura muito diferente. E não foi fácil me encaixar com o apóstolo Éder. Mas esses dias eu peguei o celular e quando eu abri, que tinha uma foto dele numa pregação, me veio um sorriso instantâneo. E eu falei, graças a Deus. Porque agora está voltando aquilo que eu tinha com o outro pai. E eu não tinha isso com o apóstolo, eu tinha que romper. Eu decidi ser filho dele. Mas eu não estava conseguindo. Mas hoje, esses dias, aí eu olhei e falei, cara, graças a Deus que as coisas estão encaixadas. Então hoje eu estou feliz com a minha paternidade. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque ele pode acontecer alguma coisa. É uma realidade. É homem. Eu sou homem. Estamos aqui na igreja, temos ovelhas aqui, temos ovelhas aí, temos filhos aqui e aí, mas você não sabe o que vai acontecer comigo. A única certeza que nós temos nessa vida é que não vai dar problema é com Jesus Cristo. O resto é totalmente falível. E nós podemos ter um problema amanhã, e Deus está falando, lança o teu pão sobre as águas, e emprega os teus recursos em vários lugares, para que quando a crise chegar, você fique tranquilo como José no Egito, conquistando o mundo da época. E entenda que ele prosperou muito mais em tempo de crise do que no tempo da fartura, porque no tempo da fartura, todo mundo prospera. Não precisa ser muito inteligente, ser muito esperto. Está vendendo bem, está todo mundo comprando, está correndo dinheiro, está tudo tranquilo. Vamos embora. Agora, quando a crise chega, aí tem que ter recurso. E aí lá no Egito tinha uma palavra, e estava um monte de alimento guardado em celeiro. E qual era a crise? Não ia ter comida. E o que mais o Egito tinha? Comida. O que você precisa ter é a comida certa para o momento de fome, porque você vai conquistar o seu mundo da época que chegar essa dificuldade. Você vai ter o que oferecer para as pessoas. Por que algumas pessoas têm se ligado à nossa vida? Nós temos comida.
Porque no tempo da fartura, de alguma forma nós ficamos, mas no tempo da escassez, nós sem perceber, nós tínhamos acumulado. E hoje as pessoas chegam com fome e nós temos o que oferecer. Graças a Deus por isso que mesmo naquela pindaíba que eu vivi a minha vida quase inteira, Deus me fez aprender algumas coisas e ter algum recurso acumulado. Mas eu poderia ter muito mais, até para servir vocês. Eu poderia ter mais em todos os aspectos. Porque eu sempre falo assim, se tivesse passado na vida da minha irmã, da Rita, o dinheiro que já passou na minha mão, tivesse passado na mão dela, ela era milionária. Porque com um pouco mais de salário mínimo, ela é monstruosamente organizada e ela prospera absurdamente. Eu jamais conseguiria fazer o que ela fez com o dinheiro que ela ganha. É um absurdo. Porque ela tem disciplina, ela tem educação financeira e ela está livre para fazer aquilo acontecer. Então, nós precisamos entender que o recurso passa pela nossa mão. E você precisa aplicar isso. Em qualquer área. Em qualquer aspecto. Hoje você está bem espiritualmente, mas você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Então, aplique isso. Como? Em adoração, em louvor. Vai lançando sobre as águas. Vai acumulando, vai guardando no depósito. Porque a hora que a crise chegar, veio uma crise sobre a igreja. Mas o fulano está bem. Por que será? Porque ele acumulou. Porque quando estava fácil para todo mundo, ele se comportou como se tivesse difícil. O segredo do avanço de José foi se comportar em tempos de fartura como se ele já estivesse na crise. Esse é o segredo. O que José nos ensina no Egito, que Deus, na verdade, revelou para José fazer, que é uma revelação de Deus, guarda em celeiro, é justamente nesse momento de abundância, acumula. Nesse momento onde você está bem, guarda, ora, vai ler Bíblia, vai se fortalecer, porque se você tiver que ficar um tempo numa crise, se você passar por uma visitação muito grande das trevas, você tem lutando para aguentar. Mas se você for mantendo só o ritmo, só no custo operacional, qualquer coisa que oscilar dá problema. Dentro de um comércio, às vezes, tem empresa que ela não consegue mandar 2, 3 funcionários embora, porque ela está tão justa no custo operacional dela, ela está trabalhando tão no apertado, que ela não tem dinheiro para pagar 3 acertos. E ela fica, às vezes, com 3 funcionários que ela não precisa mais, ou que ela nem quer ficar mais, e ela vai pagar muito mais de salário para esses funcionários, porque ela vai ter que ficar pagando, e ela não consegue ter 30, 40 mil reais para fazer 3 acertos. Porque ela não se preparou para aquilo, porque a empresa tem que se preparar para que, se preciso for, mandar todo mundo embora e pagar todo mundo. Uma empresa organizada, ela tem um dinheiro para que, se você precisar fechar hoje, você paga todos os seus boletos, todos os seus impostos, você manda todos os funcionários embora e paga todos eles, e você fica sem dívida nenhuma. Essa é uma empresa, uma saúde financeira saudável. Mas procura para você ver. A maioria não está conseguindo pagar nem os boletos. Quanto mais conseguir fazer tudo isso. Por quê? Porque está gastando. Porque ela fala assim, não, nós vamos ganhar, nós vamos fazer de novo, vai vender. Pode ser que pare. Tivemos uma experiência agora, 2019, 20, 21, 22, onde muita coisa parou. E muita gente quebrou. Mas muita gente ficou milionária e bilionária. Por quê? O recurso acumulado que eles tinham impulsionou eles. Em tempos de crise, cresceram muito mais, porque eles tinham acumulado. Vivemos agora, aí, 2, 3 anos atrás, no Covid. Pessoas que nós lemos as reportagens, tal segmento ficou isso, ficou bilionário, ficou milionário. Os milionários do Covid, os bilionários do Covid, por quê? Eles tinham recurso. Vê se eu fiquei. Não tinha recurso, ia fazer o quê? Porque nós não estamos preparados para isso. Então, o que o rei está falando aqui, nesse momento, pastor, mas está tudo bem. Justamente agora que está tudo bem, acumula. Agora que está tudo bem, aplica. Agora que está tudo bem, se guarda. Porque a hora que a escassez chegar, a hora que o negócio estreitar, você vai passar tranquilo. Você imagina aquele país, o Egito ali, Faraó, a tranquilidade daquele Faraó, por se submeter a um governo de Deus. Pensa num cara tranquilo, que não tinha nada a ver com Deus, mas deu crédito a uma palavra de Deus, colocou um governante de Deus para governar e ele ficou tranquilo. Ele passou a fartura tranquilo, ele passou a escassez tranquilo, ele era o cara.
O país dele conquistou as terras da época, conquistou os animais da época, conquistou as pessoas como escravos, porque eles precisavam de comer. E as pessoas batiam na porta e falavam assim: José, preciso de comida. O que você tem? É tanto, eu não tenho dinheiro. Dá sua terra, dá seus animais e vai trabalhar de escravo para nós. Comprava tudo. Por quê? Porque no momento de fartura, eles acumularam. E hoje nós estamos passando por certo aperto, porque no momento de fartura, não, isso nunca vai acontecer comigo. Nós não sabemos, não temos essa certeza. Temos fé, acreditamos, oramos, cremos, mas pode acontecer. Pode virar o jogo de uma hora para outra e você não ter nada acumulado. Então aproveite esse momento agora, que as coisas ainda estão mais tranquilas, que você está vivendo um momento de fartura, aplique isso. Literalmente, se for dinheiro, guarde isso em algum lugar. Abra uma poupança, faça uma aplicação, faça um consórcio, eu não sei, invente alguma coisa, porque a hora que ficar apertado lá na frente, você vai ter. E as pessoas falam assim: você não está em crise financeira? Eu falo: não, cara, eu estou quebrado. Mas por que você está quebrado? Ah, eu não tinha, porque você gastou tudo que você tinha que gastar. Eu guardei. Eu sempre fui contra isso. Falei: não, cara, isso aqui eu vou ganhar dinheiro na minha vida inteira. Para, negócio de guardar dinheiro é para louco. Comprar carro, comprar minhas coisas, eu vou comer, vou sair, vou passear. Acabou nem sair, nem passeei, nem comprei o carro, nem guardei dinheiro. Eu fui roubado em tudo, uma mentalidade escrava. Se eu pelo menos eu tivesse comprado o carro, passeado, viajado, desfrutado disso, mas só trabalhei, trabalhei, trabalhei e não sei nem onde está o dinheiro. Não sei nem o que aconteceu. O que sobrou na minha vida aqui, que eu tenho aqui o salão, minha casa, pela misericórdia de Deus, que eu não sei nem o que aconteceu, para falar a verdade. Esse último açougue lá, que eu não sei nem o que aconteceu. Se você falar, me explica, eu não sei. Só sei que eu estou vivo aqui e está pagando os negócios, e pagou as coisas. Só sei te falar isso. Agora, lógica, não tem. Mas nós precisamos parar de contar com essa misericórdia, com essa misericórdia, com essa misericórdia. Ah, não, Deus é bom. Não, Deus é maravilhoso. Mas Ele está contando com você. Deus é maravilhoso, mas Ele está falando: viu, tenha prudência. Usa esse governo que está liberado sobre você, aplica o meu filho, pega o meu filho e governa sobre isso. Domina isso daí, dá ordem para isso, coloca a casa em ordem, coloca as coisas para funcionar, para de ser imprudente, para de ser inconsequente. Pensa num cara inconsequente, eu, inconsequente, irresponsável, não estava nem aí com nada, mesmo depois de convertido. Ah, vai dar tudo certo. Uma arrogância, uma força do braço, o Rambo. Infelizmente, aí não tem nem o que Deus fazer. O que Deus vai fazer? Ele vai falar: filho, eu vou segurar ao máximo a onda para você, mas você é um nível de arrogância, de independência, de prepotência, de achar que você tem inveja de você mesmo. Entendeu? Então nós precisamos dar uma boa baixada na bola, dar um menos, bem menos, e começar a aplicar os recursos. Então começa a orar mais, começa a jejuar mais, começa a adorar mais e vai lançando sobre as águas. Vai aplicando o recurso em vários lugares, porque você vai começar a surpreender. Você começa a se surpreender e surpreender as pessoas. Minha irmã, eu converso com ela, às vezes aparecem algumas coisas, e eu fico esperando, falo: cara, agora não vai dar certo. Já entraram na casa dela umas 3 vezes: ah, vou pôr concertina, vou pôr alarme, vou pôr não sei o quê. O que você vai fazer? Vou fazer empréstimo? Porque eu vou na minha cultura. Eu falo: se tivesse entrado na minha casa e eu fosse por concertina tudo de uma vez assim, de uma hora para outra, eu tinha que fazer empréstimo. Ela falou: não, eu tenho um dinheirinho guardado, dá para pagar. Ela tem um dinheirinho guardado. Isso não entra na minha cabeça. Como que a Rita tem um dinheirinho guardado? É um monstro. Porque a minha cultura, ela era totalmente perdida. Para mim, eu olho para ela e falo assim: não tem condição dessa menina ter R$ 1 guardado. Tem condição dela estar devendo para todo mundo. Ela não deve nada para ninguém e tem dinheiro guardado. Toma para ela. Porque é uma coisa absurda. Porque ela se encaixou, ela analisou o custo operacional dela, ela olhou a alíquota, ela olhou o que ela ganha e ela aplicou em várias coisas e ela está tranquila, graças a Deus. Mas eu não consegui fazer isso. Agora nós estamos entrando nesse ambiente.
de uma responsabilidade, de saber que daqui a pouco, não sei até quantos anos eu vou, mas eu estou vendo lá, Deus está falando, você está vendo a sua avó lá com 98 e a sua mãe com 72? Estão sofrendo tanto porque não acumularam. Porque se tivesse um dinheirinho a mais lá, estariam mais tranquilos. Toma cuidado, você não sabe até quantos anos você vai viver. Você não sabe até quantos anos sua esposa vai viver. Você não sabe o que pode acontecer lá na frente. Então, vá se precavendo, porque você pode precisar de um cuidador. A sua esposa pode precisar de uma cuidadora. E você não tem dinheiro para pagar. Aí vão ter que te entravar numa cama lá, igual estão fazendo, igual fizeram com a tua avó, porque não tem dinheiro para fazer diferente. Falta de planejamento. Tiveram abundância na vida delas? Tiveram. Passaram-se os anos de fartura? Passaram. Mas acumularam para o ano da escassez? Não. Vamos gastar, porque vai ser sempre assim. E não foi assim. E não está sendo assim na sua vida e nem na minha. E nós vamos nem entender isso. Porque depois nós vamos deixar nossas viúvas desesperadas, correndo atrás do profeta, falando assim, o meu marido era um homem de Deus. E agora eu estou endividada e estão querendo buscar os meus filhos. O que eu faço? Se seu marido era um homem de Deus, mas ele era irresponsável. Mas eu vou te socorrer. Que é o que Deus faz, misericórdia, misericórdia, misericórdia. E o profeta vai e libera uma palavra sobre ela. Pega as vasilhas, pega emprestada, pega o máximo que você puder, derrama o azeite, o restinho que você tem lá. Depois que aconteceu o que acontecer, você paga a dívida e vive do resto. O que o marido tinha que ter feito, o profeta teve que fazer. O marido tinha que ter morrido e deixado a mulher aposentada para viver do resto, para viver tranquila. Mas o marido, que era homem de Deus, deixou a mulher cheia de dívida, a ponto de quase perder os filhos, de ser levado como escravo para pagar dívida. É disso que eu estou falando. Toma cuidado, porque e se o Richard for embora hoje? Como é que vai ficar a Maiara e Emanuel? Ele pensa nisso? E se eu for embora hoje, como vai ficar a Fátima? Eu penso nisso? Hoje eu penso, mas nunca pensei. Sabe o que eu pensava? Se eu morrer, ela se vira. Ela é inteligente, ela sabe trabalhar, ela é esperta, ela vai dar os pulos dela. E ela vai fazer isso. Só que a minha parte é a minha parte. Eu posso deixar ela fazer tudo isso, mas ter deixado uma vida muito mais tranquila para ela. Mas esse homem, não sei o que ele pensou, não sei a vida dele. Eu só sei que ele deixou dívidas. E aquele profeta teve que entrar em ação para reverter aquele quadro. E graças a Deus que a mulher foi atrás do profeta e realmente, de alguma forma, tinha um crédito no mundo espiritual que o profeta pega e sai em socorro dela. Mas quantas vezes que não tem ninguém para você recorrer? Quantas vezes que você bate na porta, que você pensa que vai fazer alguma coisa, e o profeta vai dizer para ela, infelizmente, ele administrou mal o que passou pela mão dele, eu não posso fazer nada pela senhora. E aí? Ah, mas o profeta sempre tem alguma coisa para fazer. Às vezes não. Se Deus não tiver um recurso, se Deus não autorizar, se você não tiver, às vezes, acumulado, não vai acontecer nada. Porque Jesus está falando, viu, vai represando, vai guardando, seja responsável, aplique em várias áreas. Amém? Em nome de Jesus. Você que está com a tua Santa Ceia aí, pega aí, nós vamos estar orando e ceando em nome do Senhor Jesus. A igreja vem para frente, vamos cear em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nessa oração da ceia, eu quero te convidar a pedir perdão por aquilo que você desperdiçou no tempo da fartura. Se arrependa disso. Fala, Senhor, me perdoa por aquilo que eu desperdicei. E me ensina daqui para frente a ter prudência e aplicar, para que no momento de escassez eu possa conquistar os mundos da época. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, te louvamos. A Ti, ó Pai amado, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. E nós queremos te pedir perdão, Pai, porque nós desperdiçamos muitas coisas em tempos de fartura. E nós queremos tomar essa Santa Ceia hoje, uma Santa Ceia da Tua visitação, da Tua restituição, para que verdadeiramente, ó Pai querido, esse tempo que nós desperdiçamos e hoje tem nos feito falta em algumas áreas, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Teu perdão esteja sobre as nossas vidas e que nesse tempo de escassez que estamos vivendo, ó Pai, nós tenhamos a Tua visitação, em nome de Jesus, o Teu sobrenatural, a Tua misericórdia, para que tenhamos recursos dados pelo Senhor, mas que sejamos prudentes daqui para frente,
que tenhamos realmente, ó Pai amado, diligência para fazer isso que essa palavra fala. Aplique o teu recurso em muita frente, lança o teu pão sobre as águas, não coma tudo, não desperdice, não pense que vai ser sempre assim, porque a escassez pode chegar, e você tem que estar preparado para isso. Assim eu abençoo, Pai, esse suco, esse pão, que agora é o teu corpo e o teu sangue, e em nome do Senhor Jesus, Pai, que tu possas nos alimentar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Toma tua ceia em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Pastora Fábio vai estar encerrando, vai estar orando para encerrar. Deus te abençoe. Quinta-feira, culto, às 20 horas. Missionária Maria de Fátima estará pregando. Amém? Um beijo, fica na paz. Shalom. Glória a Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu creio, amados, que entrando naquilo que o Senhor tem nos orientado a fazer, eu creio que sempre teremos recursos. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Nós queremos, ó Pai, cada vez mais, Senhor, andar nesse lugar, Senhor, que tu tens falado para nós, Senhor. Pai, eu quero te pedir que nesse momento, se há alguém aqui neste lugar, ó Rei da Glória, que desperdiçou a vida, Pai querido, que desperdiçou os seus bens, Senhor. Pai querido, naquilo que achou que seria, que encontraria vida, Pai. E que de alguma maneira hoje se encontra, Pai querido, em dívida. Dívidas não apenas, ó Rei da Glória, com pessoas, com instituições, com lojas, com departamentos de crédito, Pai. Mas vidas que estão em falta consigo mesmo, Senhor, que olharam para si mesmas, ó Rei da Glória, e perceberam, olha, eu tenho dívidas altas e eu não consigo pagar. Eu tenho dívidas altas dentro da minha consciência que eu não consigo pagar. Eu tenho dívidas que eu fiz contra mim mesmo. Eu caminhei numa vida de escolhas erradas e eu não consigo pagar. Mas em nome de Jesus, nós estamos te convidando. Espírito da verdade, traz a verdade a respeito de Cristo, o grande pagador de faturas, o grande pagador de contas impagáveis. Em nome de Jesus, e que essa morte substitutiva da cruz do Calvário entre nesses lugares de dívidas eternas, ó Pai querido, que vamos fazendo, e começa a jorrar deste sangue agora. Começa a jorrar desta vida agora, para que nós venhamos a ter futuro e esperança. Há esperança para a árvore cortada, marcada pela dor, Pai querido. Às vezes a terra já envelheceu, na terra envelheceu a raiz, e no chão abandonado, Senhor, o tronco quase que morreu, Senhor. Há esperança, há esperança, Pai. Em nome de Jesus, começa a resgatar, Senhor, aqueles que tiveram perdas tão terríveis que olharam e falaram, não, isso aqui não vai mais acontecer nada, isso aqui morreu, minha reputação morreu, meu nome morreu, o poder de Deus morreu. Não, o Senhor está falando, há esperança. O multiplicador daquilo que é tão pouco. Ah, Senhor, é Ele que está chegando neste lugar. Em nome de Jesus, começa a multiplicar nas vidas agora, porque há esperança para o ferido. Em nome de Jesus. E aquele papai que não tem, que acha, olha, não tenho como fazer, é impagável. Agora, como tu fizeste com Pedro, vai lá pescar, lança a tua vara lá naquele mar, e lá você vai pegar e vai pagar o imposto para mim e para você. O Deus da provisão está neste lugar, e nós abrimos o nosso coração como portais eternos, e o Rei da Glória vai entrar e vai resolver todas as nossas escassezes. Em nome de Jesus, todo lugar de escassez, o Senhor entra e nos ajuda a ter abundância novamente por conta da sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre cada um de vocês. Amém? Está encerrado. Até quinta. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.